A gravação foi iniciada. Bom dia, 20 de maio de 2025, 8 horas e 57 minutos, com algum atraso devido a falhas técnicas. Declaro aberta a sessão da Câmara Superior do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. E, sem mais demora, já passo a palavra ao doutor Maluf para a retirada de alguns processos da pauta. Doutor Maluf. Bom dia, presidente, bom dia a todos. Os dois primeiros processos retirados da pauta são aqueles da relatoria do Dr. Valério. O primeiro deles, que se encontra aqui patrono para fazer sustentação oral, é o processo da Companhia Brasileira de Distribuição, AIM 4148717. E está aqui o Dr. Vanderlei de Souza Júnior, presidente. Dr. Vanderlei. Bom dia, doutor Juliano. Bom dia, doutor João Maluf. Bom dia novamente. Como já lhe havia sido avisado, então o processo está sendo retirado de pauta, será incluído novamente em momento oportuno, ok? Combinado, obrigado. E ótima sessão a todos. Obrigado. Doutor Maluf. Obrigado, presidente. O próximo processo, também da relatoria do Dr. Valério, é o Log Center Logística Limitada, AIM 4005650. Não há patrono presente. Em seguida, temos dois processos a pedido do relator, o processo de YKK do Brasil Limitada, AIM 4136670, da relatoria do Dr. Galderize, retirada de pauta, para a pauta. Doutor Galderize, posso mandar direto a pauta ou devolvo-lhe o processo? Por gentileza, presidente, para a relatoria. Tá bom. E em seguida, presidente, temos o processo da Usina Alta Mogiana S.A. Açúcar e Álcool, AIM 4142791, a relatoria da doutora Cacilda e o juiz com vista, doutor Alberto, quem solicita a retirada de pauta. Tá, nesse caso, eu devolvo para a pauta, pode ser? Porque eu acho que eu não consigo lhe devolver, Alberto. Sim, pode ser, presidente. Obrigado. Feito. Pronto, são os 4 processos, presidente. Não mais, nenhum processo mais para retirada. Maravilha. Só estou terminando aqui de abrir os processos, mas informo a todos os presentes que, em razão de impedimentos, eu vou ter que me retirar da sessão, transferindo a presidência agora ao doutor Alberto, para conduzir o julgamento desses dois processos, e, na sequência, eu retorno à sessão. Só que estou terminando aqui de abrir todos os processos para deixar tudo pronto já para o prosseguimento normal da sessão. Ok. Preciso transferir a secretaria ao doutor João Maluf. E estou me desconectando então, doutor Alberto. Vamos ver se funciona aí. Tá certo, presidente. Deixa eu ver aqui. Sim. Bom. Boa sessão. Obrigado. Bem, bom dia a todas e todos. Vamos conduzir aqui dois processos, em razão do impedimento do Dr. Juliano, que ocupa hoje a presidência. Eu passo a palavra, então, ao Dr. Maluf para anunciar o primeiro processo.
Obrigado, presidente. O primeiro processo é o processo da Raizen Energia S.A., AIN 4136034, relatoria da doutora Maria Alice. É um recurso especial da Fazenda e está aqui para produzir sustentação oral o doutor Carlos Vidigal. Presidente. Obrigado, doutor Maluf. Doutora Maria Alice, com a palavra para o relatório. Pois não, presidente, obrigada. Bom dia a todos. Então, recurso especial da Fazenda, interposto em face da decisão da 6ª Câmara Julgadora, que deu provimento ao recurso ordinário da autuada e cancelou integralmente a autuação, conforme a seguinte ementa: produtos intermediários, desgaste gradativo, acreditamento, possibilidade, comprovação da essencialidade, recurso ordinário conhecido e provido, decisão de primeira instância reformada e incancelado. A autuação contém 2 acusações de creditamento indevido pela entrada de mercadorias consideradas pelo fisco como materiais de uso e consumo do estabelecimento, quando da aquisição de partes e peças em separado do maquinário principal ou em substituição às anteriormente existentes, como também outros produtos, item 1, e de partes e peças adquiridas em separado do maquinário original ou em substituição às anteriormente existentes, em virtude de reparo ou manutenção, item 2. A Fazenda aponta divergência entre a decisão recorrida e decisões proferidas em 4 AINs e solicita o restabelecimento das acusações, observando que o TIT, por decisões da Câmara Superior, tem consolidado o entendimento pela ilegitimidade do crédito baseado em entrada de produtos que se desgastam ao longo do processo produtivo fabril, como ocorre com as partes e peças para manutenção e substituição, fato incontroverso e reconhecido pela decisão recorrida, sem se desintegrarem total e imediatamente. Aí, nas contrarrazões, a autuada pugna pelo não conhecimento do recurso especial ou em hipótese de conhecimento pelo seu desprovimento e, alternativamente, solicita a limitação dos juros da taxa Selic e a redução das multas aplicadas. Então, acho que isso é o quanto basta para relatar. Obrigado, doutora Maria Alice. Bom dia, doutor Carlos. Bom dia, presidente. O senhor tem a palavra por 15 minutos para proceder à sustentação oral. Obrigado, ilustríssimo senhor presidente dessa Câmara Superior, doutora Maria Alice, agradeço aí pelo breve e conciso, porém muito preciso relatório. Eu não vou tomar muito tempo dessa Câmara Superior, a questão é simples, é de conhecimento já dessa Câmara Superior, porém eu só queria destacar dois aspectos que a hora recorrida reputa serem importantes. O primeiro é o seguinte: no recurso especial, com todas as vênias, a douta representação fiscal, ela afirma para que o seu recurso possa ser conhecido, uma premissa que, com todas as vênias, não corresponde, na visão da recorrida, à realidade dos autos. Por quê? Porque ela afirma que tanto a autuada quanto a decisão recorrida teriam reconhecido que os bens, partes e peças, enfim, bens de uso e consumo, como classificou a douta representação fiscal, não se consumiriam imediata e integralmente no processo produtivo. Mas com a devida vênia, essa premissa ela não corresponde à realidade do voto. O voto condutor, que sagrou-se vencedor, no caso concreto, foi um voto que ele diz o seguinte, eu vou só ler esse pequeno trecho, né? Ele fala, além disso, em relação a muitos dos bens relacionados, entendeu o nobre relator pela manutenção da glosa do crédito, em função do desgaste se dar ao longo do tempo e não de imediato. Então vejam que, ilustríssimas senhoras juízes, senhores juízes dessa colina da Câmara Superior, que o voto não se refere a todos os bens, até porque, como foi apontado nas contrarrazões de recurso especial, mas isso desde a defesa também pela hora recorrida,
há alguns bens que, na verdade, são equipamentos. Eles não são bens intermediários, eles são bens do ativo imobilizado da empresa, como, por exemplo, é o caso da centrífuga, né? A centrífuga é em si um equipamento, ela não é uma parte, uma peça que foi adquirida posteriormente, que não se desgastou integralmente, e etc. Ela é em si um equipamento. Então, essa premissa adotada de que haveria essa controvérsia, ela não corresponde à realidade dos autos. E, a partir disso, então, é que fica evidente também a impossibilidade do conhecimento do recurso especial fazendário, no caso concreto, justamente porque ele precisa partir de uma premissa de que todas as partes e peças não se desgastaram integralmente e que é só essa discussão, para daí, então, tratar somente da matéria de direito e não tratar da matéria de fato. Mas toda a questão foi decidida com base num arcabouço probatório trazido aos autos, inclusive pela fiscalização, mas especialmente pela hora recorrida, com a defesa, explicando cada um dos itens para que serviam, onde eram utilizados e como eram utilizados. Além do mais, né, em relação aos bens intermediários, né, como também uma parcela dos itens ficou reconhecido pelo voto vencedor, que cancelou integralmente a acusação fiscal, está bem escorada no entendimento que está pacificado agora pela primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da possibilidade, desde que seja comprovada a essencialidade de utilização desses bens. Então, cumpriria, ao menos ao ver da hora recorrida, a douta representação fiscal, trazer, primeiro, paradigmas que fossem específicos da agroindústria, do setor sucroalcooleiro e que se referissem às mesmas partes e peças, ou seja, a mesma discussão, não adianta trazer outra. E segundo, né, que demonstrasse que, por exemplo, a centrífuga, e não haveria um acórdão nesse sentido, né, até porque ela é efetivamente essencial, por exemplo, não seria essencial que ela seria uma parte e peça. Né, e essas distinções não há. Então, haveria necessidade de se adentrar ao acervo fático probatório para que pudesse, então, ser conhecido o recurso fazendário. Então, o recurso fazendário, com todas as vênias, novamente, a douta representação fiscal, não deveria ser conhecido, que é o que se requer, e, no mérito, a decisão, de novo, repito, da colênia da sexta Câmara desse egrégio tribunal, já decidiu escorada, inclusive, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mas não só isso, mas com base no acervo fático probatório dos autos. Por essas razões, por não haver essa distinção, seria até injusto com a recorrida, para dizer o mínimo, ilustríssimas senhoras e senhores juízes, que fosse reformado um acórdão com base na ótica do acervo, na ótica da interpretação do acervo fático probatório que constou do voto vencido, não do voto vencedor. Inclusive, nas contrarrazões, a recorrida teve o cuidado de trazer um precedente dessa mesma colênia da Câmara Superior, reconhecendo a impossibilidade de que se considerasse como fato incontroverso aquelas questões que foram estabelecidas nas premissas do voto vencido e não do voto vencedor. Por essas razões é que se requer o não conhecimento e, se for eventualmente conhecido o recurso, o não provimento. Agradeço a atenção, eram apenas esses os pontos que eu tinha para destacar. Obrigado, ilustríssimo senhor presidente, ilustríssima senhora juíza relatora. Agradeço, doutor Carlos, cumprimento pela sustentação oral e devolvo a palavra à relatora, doutora Maria Alice. Pois não, senhor presidente, eu também cumprimento o doutor Carlos pela excelente sustentação oral, como sempre faz, né? E agora eu passo a leitura do voto. O recurso comporta conhecimento, pois restou demonstrada a divergência interpretativa entre a decisão recorrida e aquelas trazidas como paradigmáticas no tocante ao aspecto temporal considerado no desgaste das mercadorias analisadas no processo produtivo do estabelecimento para fins de admissibilidade do crédito do ICMS nas respectivas entradas. A análise do recurso não envolve o reexame da matéria de fato, pois não há dúvida de que as mercadorias em questão, partes e peças adquiridas separadamente do maquinário ou em substituição em virtude de reparos, são diretamente utilizadas na atividade fim do estabelecimento, fabricação de açúcar em bruto, porém não se incorporam aos produtos fabricados, nem são integral e imediatamente consumidas no processo produtivo. Havendo divergência entre o voto de relatoria
e o voto condutor apenas quanto à consideração do aspecto temporal do seu desgaste para a admissibilidade do crédito. Nesse sentido, observe-se o que consta no voto de relatoria da referida decisão. Aí aqui eu vou ler só os trechos grifados. Partes e peças que, apesar de aplicadas em bens envolvidos no processo produtivo, aí em seguida, como bem apontado pelo agente autor, a autuada não se desincumbiu do seu dever de comprovar cabalmente que referidos produtos são insumos e não materiais de uso e consumo, que são consumidos no processo industrial ou empregados para integrar o produto objeto da atividade de industrialização. E aqui, no fim, os materiais cujo crédito não foi admitido são utilizados no processo produtivo do estabelecimento, porém não são consumidos no processo de fabricação da respectiva mercadoria, haja vista que o desgaste ocorre ao longo de vários ciclos produtivos que podem durar até semanas, conforme amplamente demonstrado no presente feito fiscal. No voto condutor da decisão recorrida, por outro lado, entendeu-se que não há óbice ao acreditamento do imposto se comprovada a utilização direta e essencial da mercadoria para a realização do objeto social do contribuinte, ainda que o seu consumo ou desgaste seja somente gradativo ao longo do processo produtivo. Então, ela colocou assim: entendo que a razão assiste a recorrente, tendo em vista que restou comprovada a necessidade de sua utilização para a realização do objeto social, atividade fim da recorrente. Em relação a muitos dos bens relacionados, entendeu o nobre relator pela manutenção da glosa do crédito em função do desgaste se dar ao longo do tempo e não de imediato. Aí ela mencionou uma decisão da primeira turma do STJ, no sentido de que, segundo a Lei Complementar 87 de 96, é permitido o aproveitamento dos créditos referentes à aquisição de quaisquer produtos intermediários, ainda que consumidos ou desgastados gradativamente, desde que comprovada a necessidade de utilização dos mesmos para a realização do objeto social do estabelecimento empresarial. Tem-se assim que a forma integrante ou não do produto final e o tempo de duração imediato ou prolongado do consumo do produto intermediário no exercício da atividade empresarial não mais infirmam o direito ao acreditamento do ICMS, o qual, portanto, também deve ser reconhecido em relação às mercadorias que, por sua duração estimada, necessitam de reposição periódica para o correto funcionamento da matriz produtiva. E esse é exatamente o caso dos autos. E eu não coloquei no meu voto, mas também é bom observar que na ementa do voto condutor consta assim: ICMS, SP, produtos intermediários, desgaste gradativo, creditamento, possibilidade, comprovação da essencialidade. Na ementa não tem nenhuma menção a eventuais bens do ativo permanente. Eu entendi também que no voto não tem, por isso eu achei que não haveria reexame da matéria de fato, a necessidade de reexame da matéria de fato. Aí, voltando agora ao item 10 do meu voto. Quanto à questão suscitada pela recorrente, filio-me ao entendimento preponderante nesta egrégia Câmara Superior de que o direito ao crédito de materiais utilizados no processo produtivo condiciona-se a sua incorporação ao produto fabricado ou ao seu consumo integral e imediato, de modo que devem ser restabelecidas as acusações fiscais. E aí transcrevo a ementa de duas decisões recentes da Câmara Superior nesse sentido. Por fim, em face da revisão da súmula TIT 10, os juros devem ser recalculados à taxa Selic. Ante o exposto, conheço do recurso especial fazendário e dou-lhe parcial provimento para restabelecer as exigências fiscais, porém com recálculo dos juros de mora à taxa Selic. Esse é o meu voto. Obrigado, doutora Maria Alice. O processo está em discussão. Vejo que há um pedido de vistas do doutor Badia. Pois não, doutor Badia. Obrigado, doutor Alberto. Inicialmente, meu cordial bom dia a todos. Eu gostaria de examinar melhor a questão do conhecimento, daí a razão do meu pedido. Pois não. Então, eu vou
conceder o pedido de vista. Doutor Carlos, então o processo sairá em vista ao doutor Badia e retornará em breve para a conclusão do julgamento. Eu Muito obrigado. agradeço a sua presença. Fique à vontade. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores juízes. Boa sessão a todos. Obrigado. Doutor Maluf. Obrigado, presidente. O próximo processo que nós teríamos que tratar, que o doutor Juliano estaria impedido, é um processo que teremos que retirar de pauta, presidente, porque nos demos conta agora que o doutor Paulo Pimentel não se encontra, e aí eu indago ao senhor se apregoamos ou se o senhor devolve primeiro a presidência ao doutor Juliano. Qual que é o processo? É o processo da SPS Suprimentos para Siderurgia Limitada, a IN 4137033. Esse processo, o doutor Juliano está impedido. O doutor Juliano está impedido e o relator é o doutor Paulo Pimentel. Ah, que ele não está, né? Ele não está. Então eu acho que podemos devolver a presidência ao doutor Juliano, né? E ele segue daqui. Acho que não há problema. Doutor Juliano está nos ouvindo? Estou aqui sim, doutor Alberto, já estou me conectando novamente. O senhor ouviu, né? Ouvi. O doutor Paulo não está, então já vou devolver a presidência e o senhor segue daí. Só um minutinho. O senhor está conectado? Estou sim, mas não estou com a presidência. Então, retorno do presidente. Estou tentando devolver. Deixa eu ver aqui. Está dizendo que o presidente está ausente da reunião. Vamos ver se dá certo aqui. Hello? Está nos ouvindo? Pois não, Alberto. Estou tentando devolver a presidência. Tenta Oi? desconectar e conectar novamente. Eu me desconectar? Exato. Ok. Então não basta retornar o presidente. Eu me desconecto, depois conecto de novo. Tá. Se não estiver funcionando, tenta essa alternativa. Deixa eu só tentar mais uma vez. Aparece como presidente ausente, eu não sei por quê. Então, doutor Juliano, eu vou me desconectar e me reconecto em um minuto. Perfeito. Juliano já está conectado, né? Já. Não, mas eu acho que... Deixa eu tentar aqui uma outra coisa que está aparecendo. Só um minutinho, por favor. Oi, doutor Juliano. Está comigo. Obrigado, Alberto. Tá, eu tô tendo que me reconectar no EPAT. Eu tive que sair. Então, peço só uns minutinhos para me reconectar aqui. Perfeito. Mas acho que o senhor pode seguir, né? Até eu me reconectar aqui. Maravilha. Então, já passo a palavra ao doutor Maluf para o próximo processo. Obrigado, presidente. Já posso seguir, presidente? Pode sim, doutor Maluf. São dois processos que precisam ser retirados de pauta, doutor Juliano, da relatoria do doutor Paulo Pimentel.
o processo da SPS Suprimentos para Siderurgia Limitada, aí em 4137033. Não há patrono presente. E o processo da Nandei Indústria de Condutores Elétricos Limitada, aí em 4129076. Também não há patrono presente. Posso prosseguir? Os dois já estão retirados, doutor Maluf, pode prosseguir. Perfeito, muito obrigado. O próximo processo é um processo que há um pedido de acompanhamento. É o processo da Estiropec EPS do Brasil Limitada, aí em 4147605. Relatoria da doutora Cacilda. Há uma vista, está retornando de vista do doutor Alberto. É um recurso especial do contribuinte, não consta impedimento e está aqui presente a doutora Luana Schunk para acompanhar. Obrigado, doutor Maluf. Doutora Luana, então a sustentação oral já foi realizada, mas caso a doutora tenha alguma consideração de fato para fazer, peço que solicite a palavra. Doutora Cacilda. Bom dia a todos e a todas. Eu já vou alcançar o processo, presidente. Como é um pedido de vista, né, já foi lido, mas eu não sei se eu vou conseguir resumir, não. É um recurso especial do contribuinte, são 3 infrações: falta de escrituração de documentos fiscais no livro de mercadorias e aquisição de serviço, falta de escrituração também de documentos fiscais e emissão e escrituração nos registros fiscais de documentos fiscais relativos às saídas de mercadorias com erro na indicação do CFOP. Então, a recorrente alega preliminarmente nulidade do acordo por omissão na análise dos pressupostos para a dosimetria da multa. E eu sintetizei aqui, no modo como eu enxerguei essas alegações, no 10.1, sustenta que a classificação da recorrente no programa nos conformes seria elemento indiciário de seus bons antecedentes e que os AINs indicados como maus antecedentes foram liquidados ou estão ainda em fase de julgamento. Entende que a decisão recorrida não teria apreciado a alegação acerca de sua classificação lá no âmbito do programa nos conformes como elemento indiciário de seus bons antecedentes, embora transcreva o trecho em que a referida decisão expressamente analisa tal ponto e reconheça que o artigo 527-A nada dispõe sobre eventuais efeitos do referido programa. Assevera que, na análise do porte econômico da empresa, a decisão recorrida não teria analisado sua alegação de que as multas aplicadas representam 25% do lucro líquido anual da recorrente, conforme documentos juntados. A decisão não teria apreciado argumentos de que, embora a recorrente tenha apresentado lucro em vez de prejuízo, a aplicação das multas nos percentuais fixados tornaria inapta a sanção, pois esvaziaria seu efeito pedagógico e refletiria risco à atividade empresarial. E, então, conclui que a decisão seria nula por falta de fundamentação, vez que não teria apreciado importantes argumentos e documentos capazes de infirmar a conclusão adotada. Indicou decisões supostamente paradigmais, e eu entendo que as alegações não merecem ser conhecidas, vez que não há o vício apontado na peça recursal, de modo que inexistente a nulidade suscitada. Tal conclusão deriva não apenas da leitura da decisão recorrida, mas até mesmo dos próprios argumentos apresentados pela recorrente. Não se caracterizam as alegadas nulidades. A decisão recorrida apreciou e considerou todos os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia na forma como determina a lei. E nessa parte, né, em que a recorrente alega, né, que não teria sido analisada essa questão da classificação dela no programa nos conformes, como eu já disse, eu repeti aqui no item 15 o que disse a decisão, que isso não influenciaria, né, na questão da redução de multa. Também
no item 17 eu digo, no que tange a alegação de que a decisão recorrida não teria apreciado a questão do porte econômico da empresa, mais uma vez não assiste em razão ao recorrente. O ponto foi analisado pelo julgado, que considerou a multa condizente com o grande porte econômico da autuada. Transcrevi aqui. E aqui eu transcrevi apenas os itens 19 e 20, muito embora tenha ainda é claro, para o voto não ficar longo, nem sempre a gente transcreve tudo que está na decisão, mas tem aqui o item 18 também, né, que se refere a esse aspecto, em que a decisão fala do parágrafo 3º, não é, do artigo 527-A. E, então, eu entendo que não há essas nulidades. E quanto ao fato de a decisão não citar textualmente a alegação de que a multa representaria 25% do lucro líquido da recorrente, eu entendo que são pertinentes os argumentos apresentados pela representação fiscal, que diz que essa informação não tem o condão de alterar o deslinde da controvérsia, porque não se verifica o porte econômico da empresa pelo seu resultado em determinado ano. E também eu entendo que o julgador não é obrigado a se manifestar com relação a todos os argumentos, quando já tenha encontrado fundamentação suficiente para proferir sua decisão conforme transcrevo. E aqui também eu vou resumindo, né? O item 22, então, como eu não reconheço essa nulidade, eu não conheço do recurso nessa parte. Quanto ao mérito, também vou aqui resumir as razões da recorrente, que ela alega, em síntese, que faria jus ao benefício da redução da multa, porque o atendimento aos requisitos objetivos do artigo 527-A teria sido reconhecido pelo julgador tributário e pela terceira Câmara Julgadora, ao decidir pela manutenção da multa nos patamares legais, e o acórdão, então, teria contrariado precedentes do TIT, no sentido de que a existência de antecedentes e o porte econômico da empresa não constitui impeditivo para a redução das multas, e aduz que esse entendimento contraria precedentes que indica como supostos paradigmas, pedindo o conhecimento e provimento do recurso. Eu entendo também que essas alegações não podem ser conhecidas por diversas razões. Em primeiro lugar, a pretensão veiculada, qual seja a reforma da decisão recorrida, que não reduziu ou relevou a multa com fulcro no artigo 527-A, esbarra no óbice do disposto na súmula 6 do TIT, né? Porque a recorrente pede a reforma com relação a isso, né? Não a anulação nessa parte do mérito. Então, eu também entendi que os paradigmas não comportam conhecimento, também por economia processual não transcrevi aqui, porém eu adotei as contrarrazões apresentadas pela representação fiscal, pela sua análise quanto à inservibilidade dos paradigmas, que se encontram as folhas 526 a 529. Então, eu entendi que, nesse sentido, também não há divergência de interpretação de legislação, né, entre essas decisões indicadas e a decisão recorrida. Então, entendo que não atende pressuposto do artigo 49 da Lei 13.457 de 2009, o que impede o conhecimento do recurso também nessa porção. Então, eu não conheço do recurso especial interposto pelo contribuinte como um todo. Esse é o voto, senhor presidente. Obrigado, doutora Cacilda. Doutor Alberto. Obrigado, presidente. Presidente, eu havia pedido vista, porque fiquei com alguma dúvida em relação a esse caso, mas esse processo é daqueles em que a impressão que eu tenho é que, se eu tivesse apreciado o ordinário, talvez tivesse uma visão diferente daquela do voto recorrido. Mas, examinando com cuidado, eu realmente não consegui vislumbrar nulidade na decisão. Acertadamente ou não, a decisão está motivada, entendeu que não estão presentes os requisitos do 527-A em relação à nulidade, né, que foi apontada, as nulidades apontadas. E no mérito, essa questão esbarra na súmula 6. Então, presidente, ainda que um pouco incomodado com o teor da decisão, realmente não vejo condições de conhecimento do recurso especial e acabo, na conclusão, acompanhando a doutora Cacilda. Obrigado. Obrigado, doutor Alberto. Estamos em debates.
Sem inscritos. Debates encerrados. Por favor, confirme a presença na votação. Votação iniciada. Votação. Senhor presidente, tive um erro aqui agora, nesse momento. Tem que reiniciar, mas não tem objeção nenhuma também. Senhor. Não, o seu voto já foi computado. Já foi, ficou tudo vermelho aqui. Não, mas seu voto já está computado. Presidente, o meu voto ficou computado porque aconteceu o mesmo erro também. O seu não, doutor Della Mônica. Ah, então... O seu e da doutora Maria Anselma não estão computados. Mas não há nenhuma objeção também, tá? Vou tentar... vamos tentar só para não ficar com um quórum muito baixo, por favor. Doutora Maria Anselma está com problema também? Voltei, presidente. Agora todo mundo votou. Obrigado. Então, doutora Luana, julgamento encerrado por unanimidade de votos, recurso especial não conhecido. Obrigado por sua presença. Obrigada, senhor presidente. Desejo um ótimo dia de trabalho a todos. Obrigado. Doutor Maluf. Raízen Combustíveis S.A. AIN 4134122. Relatoria do doutor Della Mônica. Esse é um recurso misto, né? E eu estou impedido e está aqui para produzir sustentação oral, para acompanhar. A sustentação oral já foi feita para acompanhar o doutor Vitor Amaral. Obrigado, doutor Maluf. Doutor Vitor. Perdão, doutor Alberto. Muito rapidamente, presidente, só para esclarecer, eu havia pedido vista nesse caso, e creio que por uma falha minha acabei perdendo o prazo, mas depois examinando eu não tenho nenhuma divergência em relação ao voto do doutor Della Mônica, só para deixar claro, presidente. Perfeito, doutor Alberto. Bom, de qualquer forma, passo a palavra ao doutor Della Mônica. E se depois o doutor Vitor tiver alguma consideração de fato a fazer, peço que solicite a palavra. Doutor Della Mônica. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os presentes na sessão. Eu já havia lido esse voto na íntegra, vou tentar fazer só um breve resumo, porque há muitas substituições hoje também, até para todos tenham conhecimento do voto. Então, o recurso misto, com que a decisão profilha pela primeira Câmara Julgadora, que deu parcial provimento ao recurso de ofício para restabelecer o item 1 e manter o cancelamento do item 2 do presente auto de infração. Então, são duas acusações fiscais. Primeiro, referente à falta de pagamento de ICMS, devido por substituição tributária, ao promover saídas de querosene de aviação do estabelecimento, cujas operações anteriores ocorreram abrigo ou diferimento do imposto nos termos do artigo 421 do RICS. E a segunda, referente ao crédito devido de ICMS, ao escriturar na EFD notas fiscais eletrônicas de entradas de querosene de aviação, em operações de transferência de outra filial da empresa, apropriando-se do imposto irregularmente destacado nesses documentos. Então, com relação ao recurso especial fazendário, a Fazenda Pública informa que... só um minutinho. Agora sim. Informa que o presente recurso especial se restringe ao item 2, cujo cancelamento original foi mantido pela decisão recorrida. Então, ela alega que a decisão recorrida cancelou o item 2 com a equivocada interpretação de que a referida autuação seria contrária à segurança jurídica, pois para ela a autuação decorreria não de um erro do contribuinte, mas de um entendimento contraditório do fisco sobre a interpretação a ser dada para o artigo 421 do RICS, em caso de remessas, em que tanto o remetente quanto o destinatário sejam distribuidores de combustível, o que ocorreu no caso em tela, sendo que tais fundamentos não se sustentam. Então, a Fazenda Pública requer o conhecimento e provimento do presente recurso especial
com a reforma da decisão recorrida e o restabelecimento na totalidade da exigência fiscal. Então, primeiramente, destaco que a decisão recorrida profilida pela primeira Câmara Julgadora está devidamente fundamentada com base nas provas dos autos e houve por bem não dar provimento ao recurso de ofício com relação ao item 2. E aí eu trago o trecho da decisão que é recorrida, um pouco extenso, e voltando então ao item 12 do meu voto. Se entender que a decisão recorrida analisou todas as provas constantes dos autos e negou provimento ao recurso de ofício, cancelando o item 2, aplicando os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da proibição do venire contra factum próprio, pois a conduta autuada do contribuinte seguiu a orientação do próprio Estado manifestada em atuações anteriores. Passando à análise dos paradigmas colacionados, que são 2, eu destaco que eles não se prestam ao confronto, pois trazem discussão jurídica acerca da correta interpretação do artigo 421, quando ocorre a operação entre dois distribuidores, sendo que são discussões jurídicas diversas, uma vez que não atacam as razões da decisão recorrida, que trouxe como fundamento o fato de que a conduta da autuada seguia a orientação do próprio Estado, sendo que era adotada a interpretação teleológica, sendo que depois passou a ser adotada a interpretação literal, por terem sido lavrados autos de infração relativos à sua conduta, e posteriormente tornou a adotar a interpretação teleológica, pois os referidos autos de infração lavrados foram cancelados, fatos que se aliaram ao entendimento da resposta à consulta tributária 14495 de 2016. Então, portanto, os referidos paradigmas indicados pela Fazenda Pública não atacaram os fundamentos da decisão recorrida, apenas reforçaram o entendimento do AIN originário, não havendo similitude fática entre os referidos paradigmas da decisão recorrida. Ressalto mais uma vez que os paradigmas trazidos aos autos pela Fazenda Pública retratam situações em que se entendeu pela aplicação da interpretação teleológica do artigo 421. E aí eu trago o trecho dos referidos paradigmas. Indo ao item 17 do voto, ocorre que a finalidade da parte recorrida do acórdão proferido pela primeira Câmara não diz respeito a essa interpretação do artigo 421, mas sim a aplicação dos princípios da boa-fé, segurança jurídica e proibição venir do fato contra próprio. Uma vez que a conduta autuada da contribuinte seguiu a orientação do próprio Estado, portanto, tais paradigmas não guardam similitude fática com os fundamentos da decisão recorrida, não devendo ser conhecidos. Então, por essa explicação, a decisão recorrida teve como fundamento os princípios, especialmente da segurança jurídica, e tem toda essa classificação das interpretações durante o tempo. 2014 era a interpretação teleológica, 2017 interpretação literal, onde houve as lavraturas dos AINs. Em 2019 voltou a interpretação teleológica, e esses fundamentos não foram atacados pelos paradigmas indicados pela Fazenda Pública, é que eu não estou conhecendo os referidos paradigmas. Então, diante do exposto, eu não estou conhecendo o recurso especial fazendário pelos motivos ora expostos. Com relação ao recurso da autuada, a autuada afirma que o Estado de São Paulo, através da Lei 6374, em seu artigo 43, determina que os créditos referentes a mercadorias de operação e prestação destinados ao exterior não serão estornados a partir da vigência da Lei 8796. Então, ela requer que o presente recurso especial seja conhecido e provido para que no mérito seja parcialmente reformado o acordo recorrido, a fim de que o presente aí seja integralmente cancelado em reconhecimento da ilegalidade e inconstitucionalidade da exigência de estorno de crédito, quando da sua venda para abastecimento de aeronaves nacionais que realizarão um voo internacional. Então, em primeiro lugar, destaco que a decisão recorrida proferida pela primeira Câmara está devidamente fundamentada com base nas provas dos autos e houve por bem restabelecer integralmente o item 1. Aí eu trago o trecho da decisão recorrida nesse sentido. Indo para o item, é um trecho longo da decisão, 30. Registro que a decisão recorrida houve por bem restabelecer o item 1 do presente auto de infração, entendendo que a Constituição Federal, ao dispor sobre a imunidade, não foi específica ao direcionar as operações que destinem mercadorias para o exterior ou serviços prestados a destinatário no exterior, não se viabilizando alargar a sua aplicação para além do que está disposto no texto constitucional, sendo que nessa situação se encontra o QVA utilizado para abastecer as aeronaves, e não consiste em mercadorias destinadas ao exterior. Portanto, a saída direta de combustíveis e lubrificantes para abastecimento de embarcações ou aeronaves de bandeira nacional, que se destinam ao exterior, tem natureza de isenção, cabendo ao autuado o recolhimento de todo o ICMS diferido
com base no disposto no artigo 429 do RICMES. Então, a autuada entende que resta evidente a necessidade de reforma do acordo recorrido com relação ao item 1. Ela traz dois paradigmas que, no meu entendimento, também não se prestam ao confronto, pois versam sobre infrações diversas da analisada no presente auto de infração, uma vez que se trata de infração referente à falta de pagamento de ICMS, na qualidade de substituto tributário, sobre o imposto devido à tomada de serviço de transportes de cargas. Aí eu trago o trecho desse referido paradigma. Já o presente auto de infração e análise se refere no item 1 à acusação fiscal referente à falta de pagamento de ICMS, devido por substituição tributária a promover saídas de querosene de aviação do estabelecimento, cujas operações anteriores ocorreram ao abrigo do diferimento do imposto nos termos do artigo 421 do RICMES. Registro que, com relação ao referido paradigma, 326599, a decisão trazida aos autos pela autuada foi reformada pela Câmara Superior em sessão realizada em 27 de 3 de 2015, acatando o entendimento do juiz relator Dr. Fernando Moraes Laberry, e deu provimento ao recurso especial fazendário, restabelecendo a acusação fiscal. Assim como houve a reforma da referida decisão paradigma com decisão favorável à Fazenda, ela não deve ser conhecida. Com relação ao paradigma da 568.282, eu também entendo que ele não se presta ao confronto, pois trata também de infração distinta da constante no auto de infração e análise, uma vez que versa sobre a falta de pagamento de ICMS na qualidade de sujeito passivo por substituição tributária, por ser o tomador de serviço de transporte rodoviário de carga. Aí eu trago o trecho do paradigma. E o presente auto de infração trata da falta de pagamento de ICMS devido por substituição tributária a promover serviços de querosene de aviação do estabelecimento. E menciono ainda que, na referida decisão paradigma, o voto vencedor do ilustre juiz Dr. Argos Campos e Pedro Simões houve por bem negar provimento ao recurso especial do contribuinte, mantendo a acusação fiscal, portanto, com decisão favorável à Fazenda Pública. E trago o trecho dessa decisão. Então, dessa maneira, também não estou conhecendo desse paradigma, pois trata de uma infração diversa da constante no presente AIM, além do fato de ter havido decisão favorável à Fazenda Pública, não havendo possibilidade de seu conhecimento. Então, concluo pela inservibilidade dos paradigmas trazidos aos autos pela autuada, e não estou conhecendo do recurso especial da autuada com relação a essa porção recursal. Destaque, finalmente, com relação aos juros de mora, a autuada pleiteou em seu recurso especial e a Fazenda, nas suas contrarrazões, a sua limitação à taxa Selic, sendo que, por conta da recente revisão da súmula 10, eu estou acolhendo os referidos pedidos. Então, assim sendo, diante de todo exposto, eu conheço parcialmente do presente recurso especial da autuada e na parte conhecida do provimento, apenas para que seja reduzida a taxa de juros aplicada ao patamar da Selic, conforme a súmula 10 revisada do TID. E o recurso especial da Fazenda, não conhecido. É esse o resumo do voto, senhor presidente. Ele já havia sido lido na íntegra na sessão de algum tempo atrás, e eu procurei fazer um breve resumo desse voto, que também já estava disponível no sistema. Fico à disposição. Obrigado, doutor Della Mônica. O doutor Alberto já adiantou seu posicionamento, diante do que estamos em debates. Sem inscritos, encerro os debates. Por favor, confirmem presença. Doutor Maluf, nesse caso não eu já tá havia faltando... declarado impedido na sessão anterior, presidente. Perfeito, obrigado. Votação iniciada. Doutor Vitor, então, o seu recurso especial foi parcialmente conhecido nessa parte provida nos termos do voto do relator e não conhecido o recurso fazendário. Obrigado por sua presença. Muito obrigado, senhor presidente. Desejo uma ótima continuidade de sessão a todos. Muito obrigado, doutor Maluf. Telefônica Brasil S.A.
Aí em 4.151.033 é a relatoria do doutor Alberto, vistas do doutor Juliano, é um recurso especial do contribuinte, não há impedimento e está aqui presente para acompanhamento a doutora Estela Auger. Obrigado, doutor Maluf. Doutora Estela. Bom dia, jogadores. Bom dia, doutora Estela. Se tiver algum esclarecimento de fato a fazer, peço que solicite a palavra, ok? Muito Doutor obrigada, Alberto. Obrigado, presidente. Cumprimento a patrona. Eu vou, então, eu creio que já havia lido o voto, mas a composição hoje está bastante modificada. Então, eu vou proceder aqui a uma leitura o mais rápido que eu conseguir. É um recurso especial da autuada contra a decisão da 6ª Câmara Julgadora que negou o provimento ao recurso ordinário. As infrações, falta de pagamento do imposto, por emissão de notas fiscais de serviços de telecomunicação, referente a prestações tributadas, com erro na determinação da base de cálculo, ao não considerar as parcelas relativas à locação ou aluguel de telecomunicação. A segunda infração é de efetuar emissão de notas fiscais de serviço de telecomunicação com inobservância de requisito regulamentar, qual seja emissão de notas com campo de inscrição de item preenchido com serviços contratados vivo móvel. A autuada alega aqui uma série de questões, mas eu acho que eu já vou enfrentar essas questões diretamente no voto. Bem, indo então diretamente ao voto, de início, não merecem conhecimento as seguintes alegações por falta de apresentação de decisões paradigmáticas com violação ao que regra o artigo 49 da Lei 13.457 de 2009. Nulidade da decisão recorrida por violação aos artigos 489, parágrafo 1º, inciso 6 e 927 do Código de Processo Civil. Em relação ao item 2, seria indevida a cobrança da multa de 1% sobre o valor da operação por suposta falta de descrição nos documentos fiscais que permitisse a identificação clara do serviço. A necessidade de relevação ou redução da multa do item 2 nos termos do artigo 527-A do regulamento e da aplicação do tema 487 do Supremo Tribunal Federal em relação ao item 2. Igualmente, não devem ser conhecidos os seguintes argumentos em razão da não juntada de cópia dos arestos tidos por divergentes em afronta para o 2º do artigo 49 da 13.457, inobservância da Portaria CAT 115 de 2014, que deveria ser cancelado o item 2 pela aplicação do princípio da absorção e que os juros de mora deveriam ser aplicados a partir do 2º mês subsequente ao do lançamento. Ainda, descabe o conhecimento das questões relativas à atualização do valor básico da multa, consoante a súmula 13 desse egrégio tribunal, e da confiscatoriedade da multa nos termos do artigo 28 da 13.457 de 2009. No que diz respeito à não incidência do ICMS na locação de equipamentos, constante do item 1, a despeito do entendimento que tem prevalecido nesta colênia da Câmara Superior em favor dos contribuintes, no presente caso, os 3 paradigmas trazidos ao cortejo, relativos aos autos de infração, números tais, foram reformados antes da interposição do recurso especial pela autuada, em desconformidade com o artigo 49 da 13.457 de 2009, de modo que inviável o conhecimento do pleito recursal. Quanto à não incidência do ICMS sobre descontos incondicionais, mais uma vez não se mostra possível o conhecimento do apelo. Com efeito, foram apresentadas as decisões tidas por paradigmáticas relativas aos autos de infração números tais, 4 autos. No entanto, o acórdão ACO está calcado em análise de cunho probatório, que concluiu não estar demonstrado que os descontos concedidos seriam incondicionais in verbis, abre aspas, sem razão a recorrente. A decisão recorrida, que por correta e suficiente adiro como razão de decidir, dispôs que não restou suficientemente comprovado
mediante a apresentação de contratos e outros documentos relacionados à contratação das assinaturas, que os descontos concedidos diretamente nas notas fiscais não se condicionavam a um comportamento eventual e futuro por parte do cliente. Ao contrário disso, a autoridade fiscal constatou que os descontos eram excluídos da base de cálculo do ICMS, mas continuavam a integrar o valor do serviço de comunicação prestados, conforme demonstrado às folhas 14 e 20 a 20, gerando a suposição de que a cobrança era efetivada sobre o preço integral. Essa constatação contraria a afirmação do contribuinte de que a apuração do imposto refletiu o valor real das prestações, o que não parece ser verdadeiro. Mais do que isso, revela que se algum desconto era concedido, ele se condicionava ao comportamento eventual e futuro do tomador do serviço, satisfazendo a definição de condição estampada no artigo 121 do Código Civil, folhas tais. De fato, não há qualquer comprovação quanto à incondicionalidade desses descontos, de modo a legitimar a exclusão destes da base de cálculo do imposto. Ademais, não restou controvertido, ao passo que foi afirmado na acusação fiscal, mas não foi suficientemente contraditado pela recorrente, o fato de a recorrente excluir o valor do suposto desconto incondicional apenas da base de cálculo do ICMS, quando o correto seria o valor do suposto desconto incondicionado ser subtraído do valor da prestação do serviço de comunicação, e não somente da base de cálculo do ICMS. Ademais, digo eu, os acordos exarados dos processos referentes aos autos de infração números tais foram, da mesma forma, proferidos com base nas especificidades fáticas dos processos a que se referem, de modo que inservíveis a demonstrar divergência interpretativa conforme os seguintes excertos. Abre aspas. Analisando os autos, especialmente os contratos firmados pela recorrente, juntados às folhas, revela-se que os descontos concedidos independentemente da ocorrência de qualquer condição posterior, como alega a recorrente, que não depende de qualquer evento posterior à emissão da nota fiscal ou da fatura de serviços. Esse é o 407, 3544-8. O outro processo, analisando os documentos contidos nos autos, especialmente os contratos firmados pela recorrente, diz que a concessão dos descontos está vinculada ao fato de o seu cliente ter utilizado ou não a quantidade de minutos fixada naquele instrumento. Foi feito, verificado no mês de prestação de serviço o atingimento da regra determinada no contrato, concede-se o desconto contratado. Por outro lado, verificado que o cliente não utilizou a quantidade dos minutos, o abatimento não é concedido. Esse é o 405, 8527. Quanto ao aresto proferido no processo relativo ao auto de infração 410.28065, este teve decisão desfavorável ao contribuinte, negando provimento ao recurso ordinário, ao entendimento de que os descontos concedidos no caso seriam condicionais, de modo que imprestável ao cotejo analítico. Com relação ao auto de infração 315.82746, este se refere à matéria diversa, qual seja isenção do imposto em remessas à Zona Franca de Manaus, consoante a seguinte emenda, e aqui eu cito a emenda. Então, presidente, de todo o exposto, eu não conheço do recurso especial do contribuinte. É assim que voto. Obrigado, doutor Alberto. Passo ao meu voto vista. E é uma proposta aqui um tanto nova, mas vou passar a leitura porque é um voto não muito longo. Com a devida vênia ao ilustre relator, doutor Alberto Podgaek, a quem desde logo rendo minhas homenagens, pede vista dos autos para análise detida do caso levado ao julgamento, especialmente quanto ao item 1, que versa sobre a locação de equipamentos. A autuada interpôs especial em que requer, quanto ao item 1 da acusação, seu cancelamento em razão de alocação de aparelhos fornecidos por empresas prestadoras de serviço de telecomunicação aos seus clientes, não caracterizar a atividade tributável pelo ICMS. Em seu voto, o ilustre relator entendeu por bem não conhecer o apelo da autuada nesse ponto, já que as 3 decisões paradigmáticas por ela indicadas foram reformadas em data anterior à sua interposição. Ocorre que, ao contrário do entendimento do ilustre relator e com o mais elevado respeito, entendo, valendo-me de uma análise sistemática a partir da própria finalidade do processo administrativo tributário, dentro da garantia ao contraditório e ampla defesa, tanto em processo administrativo quanto em processo judicial, que os princípios da segurança jurídica e da eficiência administrativa possibilitam uma solução diversa. Repito que, sob perspectiva legalista, andou bem o ilustre relator ao negar trânsito ao apelo,
Entretanto, acredito que o sistema constitucional tributário, tal qual erigido e vigente, torna possível suplantar tal barreira formal, especialmente à luz dos citados princípios da segurança jurídica e da eficiência administrativa. A esse respeito, anoto que, embora ausente paradigma apto para conhecimento do recurso, já que anteriormente reformados aqueles de que se valeu a autuada, a jurisprudência atualmente é maciçamente favorável ao contribuinte, seja neste âmbito administrativo ou na esfera judicial, onde a matéria está pacificada no tema repetitivo 427 do STJ. Ainda a esse propósito, destaque a matéria, justamente a não incidência do ICMS Comunicação sobre locação de aparelhos, é alegada desde a defesa pela autuada, sendo que, conquanto a tese de defesa não tenha sido encampada pelo acórdão recorrido, foi ela posteriormente sedimentada no exato sentido dos paradigmas reformados. Por oportuno, rememoro o que é exatamente decidido no julgamento do recurso especial 1.176.753 pelo STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, tal qual cristalizado no tema 427. Aqui transcrevo o tema 427, cuja leitura não vou fazer agora, já que do conhecimento de todos. Diante de tal pacificação da jurisprudência judicial e à luz das disposições do CPC, em especial dos artigos 332 e 927, esta Câmara Superior, tratando exatamente da pretensa incidência do ICMS Comunicação sobre a locação de aparelhos, em sessão de 19 de setembro de 2024, no julgamento do auto de infração 4075885 dígito 0, conduzido por voto de minha lavra, do qual divergiram apenas 2 juízes e com um juiz impedido, finalmente encampou a jurisprudência judicial, pela primeira vez limitando a incidência do ICMS apenas aos serviços de comunicação e afastando, naquele caso, a exigência do imposto sobre locações de aparelhos. Veja-se, e aqui transcrevo a ementa exatamente nesse sentido, de afastar a incidência do ICMS sobre a locação de aparelhos em julgado desta Câmara Superior do final do ano passado. Voltando ao voto. E assim tem seguido esta Câmara Superior desde então, a exemplo do julgamento do auto de infração 40796553, em que mais uma vez foi afastada a incidência do ICMS Comunicação por ampla maioria sobre condução do voto vencedor do ilustre juiz Edson Aurélio Corazza, o qual ora elejo para menção entre tantos outros no mesmo sentido. Pois bem, o presente feito trata, como já dito, exatamente de locação de equipamentos e da pretensa incidência do ICMS Comunicação sobre tal atividade. Isso implica dizer que, nos termos dos artigos 15, 332, inciso 2, 927, inciso 3 e 928, inciso 2, todos do Código de Processo Civil, será julgado liminarmente improcedente o pedido de contrariar acórdão do STJ em julgamento de recursos repetitivos, como só ocorrer em caso. Daí que, acaso mantida a presente autuação, a eventual execução fiscal promovida pela Fazenda Pública com vistas à cobrança do crédito tributário discutido no presente auto deverá ser extinta liminarmente, porquanto contrária à jurisprudência do STJ, julgada em repetitivo, tema 427. Neste ponto, serve como uma luva à mão a lição de Ada Pellegrini Grinover, abre aspas. A técnica processual deve ser vista a serviço dos escopos da jurisdição e ser flexibilizada de modo a servir à solução de um litígio. Fecha aspas. Diante disposto, quero crer que em casos como o ora em análise, merecem enfrentamento do mérito, independentemente da existência de paradigmas aptos, bastando que a matéria tenha sido discutida nas instâncias ordinárias, como de fato foi. Aliás, acredito que a providência que ora propõe para deslinde do feito não é nova nesta Câmara Superior. Em situação análoga, esta Câmara Superior tem limitado os juros de mora à Selic, mesmo em situações em que o tema sequer consta do apelo especial do contribuinte, ou ainda até mesmo em situações em que se trata de recurso especial fazendário, ultrapassando até mesmo a definitividade da decisão administrativa não recorrida. E assim o faz corretamente à luz da segurança jurídica e da eficiência administrativa, mormente considerando ser de interesse público óbice a desnecessária movimentação judicial para o inarredável cancelamento de exigência sabidamente ilegal, como ocorre na incidência de juros em taxas superiores às da Selic, bem como na exigência de ICMS Comunicação sobre a locação de aparelhos. Volvendo à lição da saudosa professora Ada Pellegrini Grinover, creio que o formalismo processual deve ser flexibilizado em prol da já conhecida solução que será dada ao litígio, resolvendo desde logo, porquanto o processo não é um fim em si mesmo, mas sim um instrumento para a solução de conflitos, o que é o que pretendo alcançar com o presente voto que ora submeto aos meus pares. Pelo exposto,
Divirjo do ilustre relator para conhecer parcialmente do especial do contribuinte, devolvendo o feito ao relator para enfrentamento do mérito. É como voto, estamos em discussão. Doutor Alberto. Obrigado, presidente. Eu cumprimento a doutor Juliano pelo seu brilhante voto, mas vou manter a minha posição. Eu entendo o seu objetivo, acho que é louvável, né? Mas eu creio que o processo administrativo ele contém regras peculiares, né? E que não me parece que possam ser ultrapassadas, né? E quanto à questão da súmula, que o senhor menciona, a questão da súmula 10, me parece que as características da súmula são diferentes, até porque quando há súmula, o processo não precisa nem ser, se há apenas a discussão de matéria relativa à súmula, o processamento, né, do recurso pode ser indeferido até de plano, né? Então, me parece que são coisas um pouco diferentes, são institutos diferentes. O recurso especial, nesse caso, que contém matéria de mérito a ser apreciada, não pode prescindir dos paradigmas. A súmula é diferente. Então, não sei se é um bom exemplo, mas respeito muitíssimo a sua opinião e mantenho o meu voto pelo não conhecimento do apelo, presidente. É assim que voto. Obrigado, doutor Alberto. Seguimos em debates. Doutor Badia. Pois não, presidente. Só para registrar meu impedimento já registrado em sessão anterior. Obrigado, doutor Badia. Mais alguém? Sem inscritos, encerro os debates. Por favor, confirmem a presença. Votação iniciada. Doutora Maria Selma. Obrigado. Então, por 9 votos a 6, prevaleceu a posição do doutor Alberto. Até me alegra um pouco hoje, devo confessar, porque a Câmara está bastante diferente hoje. Acho que esse é um tema que mereceria ser enfrentado numa outra sessão. Infelizmente caiu hoje. Mas então, doutora Estela, prevaleceu o voto do doutor Alberto pelo não conhecimento do recurso. O julgamento está encerrado. Obrigado por sua presença. Obrigada, presidente. Doutor Maluf. Obrigado, presidente. Alimenco, importadora e exportadora limitada, AIM 4012374. Relatoria do Dr. Cleiton e vistas do Dr. Badia. É um recurso especial misto e consta aqui impedimento do Dr. Della Mônica. Não há mais patrono presente, presidente, para sustentação oral nem para acompanhamento. Obrigado, doutor Maluf. Então, passo a palavra diretamente ao doutor Cleiton. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. Vou ser bem sintético aqui. Isso aqui é um RESP misto da Fazenda e do Contribuinte contra o acórdão proferido pela 4ª Câmara Julgadora, que negou provimento ao recurso de ofício ordinário, mantendo o cancelamento do item 3 por absorção e reconhecendo o parcelamento dos itens 1 e 2. São 3 as acusações fiscais aqui. O item 1 é de falta de pagamento do imposto, o item 2 refere-se a acreditamento indevido e o item 3 é de falta de emissão de notas fiscais. Em sessão de julgamento de 13 de julho de 2021,
a Câmara Superior determinou a diligência para o posto fiscal informar a existência e o tipo de parcelamento do item 3, e se o pagamento dos itens 1 e 2 ocorreram dentro do prazo e dos descontos previstos na legislação tributária, certificado DDF de folhas tais. O agente fiscal juntou documentos do PEP relacionados ao item 3 de folhas tais, consultas vinculadas aos itens 1 e 2 de folhas tais e manifestação em folhas 417. Pois bem, o meu voto era no sentido de converter novamente o julgamento em nova diligência, em razão de dúvidas geradas quanto ao valor recolhido em parcela única em relação ao PEP vinculado ao item 3, se era suficiente ou não. Porém, o doutor Badia encaminhou o voto vista por ele proferido ontem, pelo qual já agradeço a gentileza, e ao analisá-lo, certifiquei que o posicionamento dele é o correto. Então, de toda forma, eu vou manter o meu voto, porque ele vai devolver para mim para fazer uma nova análise, senhor presidente. É assim que eu votei e vou manter meu voto, por esse motivo. Obrigado, doutor Cleiton. Doutor Badia. Pois não, doutor Juliano. Eu digo que o exame dos autos revela que as 3 pretensões do auto foram recolhidas. As dos itens 1 e 2 em 30/10 de 2012, antes mesmo da apresentação de defesa. A do item 3 em 19/9 de 2013, após a prolição da decisão em sede PDTJ e antes do advento da hora recorrida. Conforme se vê as folhas tais, em atendimento à solicitação de diligência, informamos que, conforme folhas tais, o parcelamento do item 3 ocorreu por meio do PEP número tal, com liquidação por pagamento em parcela única em 19/9 de 13, e, de acordo com os documentos de folhas tais, o pagamento realizado em 30/10 de 12, de tanto, apesar de ser realizado dentro do prazo de 15 dias, não foi suficiente para liquidar os itens 1 e 2, com os descontos previstos na legislação, pois mesmo com o desconto de 70% sobre as multas, o montante necessário para a liquidação seria de tanto, de forma que tornou-se um mero recolhimento parcial. Prosseguindo, eu digo, indo ao item 2, que tais recolhimentos, suficientes ou não, implicaram em conformismo e renúncia do contribuinte ao contencioso administrativo, especificidade reconhecida pelas decisões de primeira e segunda instâncias, ao menos no que se refere aos itens 1 e 2. Acerca da matéria, assentou a Câmara recorrida. Isso é a decisão recorrida. O mérito das acusações dos itens 1 e 2 são incontroversos, isto porque o pagamento é a confissão tácita do ilícito. Feitas essas considerações, de-se notar que a recorrente efetuou o pagamento dos itens 1 e 2 através da grade de folhas após a lavratura do auto. Assim, constituído o crédito pelo lançamento de ofício, é exigível, além do imposto, as demais combinações. Quanto ao pagamento de folha 71, relativo aos itens 1 e 2, após a certificação do repasse e suficiência, aplicar-se-ão as disposições dos parágrafos 1º e 2º do artigo 88 da 13457. E, voltando ao voto, item 3, quanto ao item 3, embora o recolhimento tenha se dado antes da prolação do decisum recorrido, o fato só veio aos autos em momento posterior, 14/12 de 2015, por ocasião da apresentação do pleito fazendário de retificação de julgado de folhas tais, por fim não conhecido as folhas tais. Palavras da decisão que não conheceu este pleito de retificação. O pedido de retificação se circunscreve ao fato de que o parcelamento ou pagamento em parcela única implica a confissão irrevogável e irretratável do débito, expressa a renúncia a qualquer defesa ou recurso, bem como desistência dos já interpostos. O pedido de retificação de julgado é a estreita via processual, apta a corrigir erros de fato nos julgados proferidos pelos órgãos de julgamento do contencioso administrativo. Ocorre que inexiste o alegado erro, pois há informação e provas de pagamento ou parcelamento do item 3 que culminariam com a confissão do débito segundo a douta representação fiscal, não constavam nos autos até a prolação da decisão retificante. Voltando ao voto, item 4, eu digo que de se observar que o item 3
foi cancelado já em primeira instância, nesse aspecto confrontado, em decisão de primeira instância, nesse aspecto confrontada por recurso de ofício, conhecido e desprovido pela deliberação atacada. A par disso, contudo, o fato é que, em momento anterior ao advento dessa última, o particular optou por recolher a exigência, o que desde então inviabiliza o exame da sua juridicidade ou mesmo suficiência no âmbito do colegiado. Descabe, assim, nova diligência, já que, nesse momento, os fatos estão suficientemente esclarecidos e, ademais, a renúncia ao contencioso inviabiliza a apreciação de qualquer aspecto da insurgência do contribuinte. Faça essa observação porque, em seu voto, o doutor relator já de antemão reconheceu que parte da alegação da autuada deve ser acolhida, o que não me parece possível por tudo quanto foi exposto. Nessas condições, respeitosamente sou pela desnecessidade de nova diligência, inclusive pela impossibilidade de conhecimento do especial do contribuinte em face da aventada renúncia, sugerindo a devolução dos autos ao doutor relator para exame do apelo fazendário, que a certa altura requer a extinção do processo por renúncia ao processo administrativo tributário por parte da autuada. Este é o voto. Doutor Juliano. Obrigado, doutor Badia. Doutor Vergani. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, os juízes. Cumprimento especial ao doutor Cleiton, doutor Badia, pelos votos. Não, é só para fazer algumas observações em relação, efetivamente, à desnecessidade de diligência. Eu acredito, pelas colocações do doutor Cleiton, eu acho que ele até revisou o seu entendimento inicial, e nós só pontuamos que entendemos que a manifestação do fisco, as folhas 417, eu acho que já dirimiram bem a questão e pontua efetivamente que o valor do débito dos itens 1 e 2, computando o valor original do tributo, juros de mora e o valor da multa com o desconto de 70%, chegam a um montante em torno de R$241 mil, que é bem superior ao valor imputado de pagamento do contribuinte, pelo contribuinte no dia 30 de outubro de 2012, que foi em torno de R$130 mil. Havia uma dúvida, eu creio que a diligência original do Dr. Cleiton era para que o fisco dirimisse se o valor dos itens 1 e 2, se era de 230 mil ou 241 mil, mas eu acho que está bem dirimido nas colocações do fiscal, e nós apontamos que o demonstrativo de folhas do 415 da conta fiscal, a questão é que ele não é muito amigável, às vezes, para compreensão, há muitas colunas, linhas, mas por esse demonstrativo fica claro que o montante de R$230 mil, 553, ele basicamente é o valor de desconto dos itens 1 a 3, mas é meramente um montante de desconto, não é o montante de todos os subitens 1.1 a 1.4 e 2.1 a 2.2 de valor original e já considerando os descontos. Se nós identificarmos todas essas linhas desses subitens, nós vamos chegar, então, ao montante identificado pelo fiscal atuante de 241 mil. Então, pelo motivo pelo qual nós entendemos que está bem dirimida a questão e pela desnecessidade, enfim, de nova diligência. Esse é o nosso entendimento, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Vergani. Continuamos em debates. Doutor Maluf. É só uma dúvida. Então, o item 3 foi totalmente liquidado e a discussão agora se resume ao item 1 e 2. Doutor Badia. Aí retorna, então. Não exatamente, doutor Maluf. O fato é que os 3 itens foram recolhidos. O que se discute aqui, a discussão que o contribuinte está querendo implementar é acerca da suficiência do recolhimento que ele fez. E como eu ressaltei no meu voto, em face da renúncia, pagamento implica em renúncia, não cabe à Câmara discutir se o valor recolhido é satisfatório, suficiente para cobrir a pretensão em sua plenitude. Se for o caso, isso deve ser discutido na repartição de origem, mas não por esse colegiado. Então, existe uma discussão se os valores recolhidos são não suficientes, e esse tema, como eu digo, não é da nossa competência implementar.
Satisfeito, doutor Maluf? Satisfeito. Obrigado, presidente. Mais alguém? Sem inscritos? Encerro os debates. Por favor, confirme a presença. Presidente? Doutor Della Mônica? Não, só para registrar que já havia efetuado a declaração de impedimento na sessão anterior. Obrigado. Então, a votação está iniciada. Julgamento encerrado. Então, prevaleceu o voto do doutor Badia, com 13 votos, diante do que o processo retorna ao doutor Cleiton. Julgamento encerrado. Doutor Maluf? R. Moura, Comércio de Cereais Eireli, AIM 4140547. Relatoria do doutor Della Mônica, é um recurso especial do contribuinte e consta aqui impedimento do doutor Silvio. Só um minutinho, doutor Maluf, que eu estou com um probleminha aqui no processo anterior da Alimenco, que ele está dizendo que haveria aqui uma situação especial de recapitulação de infração ou penalidade, que eu acho que não houve. Eu não estou conseguindo encerrar aqui o julgamento. Doutor Maluf, só para adiantar, eu já registrei impedimento. Ok? Obrigado. Eu vou deixar esse para o final. Vamos passar, então. R. Moura. Doutor Della Mônica. Pois não, presidente. Então, esse é um recurso especial interposto pelo autuado em face da decisão da 9ª Câmara Julgadora, que deu parcial provimento ao recurso ordinário somente para aplicação da súmula 10 revisada do TIT para a limitação dos juros de mora ao patamar da taxa Selic. Então, são duas acusações fiscais. A primeira é ter deixado de pagar por meio de guias e recolhimentos especiais o ICMS devido a operações de importação de mercadorias na modalidade importação por conta e ordem. E a segunda, referente ao crédito devido de ICMS, por meio de escrituração no livro registro de entradas, destacado nas notas fiscais, emitidas para cobertar operações de importação na modalidade por conta em ordem, sem que o imposto tivesse sido pago no desembaraço aduaneiro do Estado de São Paulo. Então, eu já indo ao item 12 no meu voto, de se notar que a decisão recorrida está devidamente fundamentada nas provas dos autos, pois analisou os fundamentos jurídicos suficientes relacionados aos temas arguidos pela hora autuada, para chegar à conclusão pela manutenção do presente AIM. Destaco que, com relação às alegações da autuada de que o presente AIM não deve prosperar, pois teria recuperado a espontaneidade e procedido o pedido de parcelamento de débito, de que não cabe cobrança de crédito indevido, uma vez que o AIM já cobra o imposto não recolhido no item 1, e de que a manutenção do presente AIM violaria o princípio da eficiência administrativa, não houve indicação de nenhuma decisão paradigma, sendo que, dessa forma, tais alegações não devem ser conhecidas por não ter sido cumprido o requisito constante no parágrafo 1º do artigo 49 da Lei 13.457. Destaco que o aresto 597.908, juntado aos autos pela autuada, não se presta ao confronto, pois, além de também estar fundamentado com base nas provas dos autos, se refere à acusação fiscal totalmente diversa da constante no presente AIM. E aí eu trago o trecho do referido paradigma nesse sentido. Registro que o paradigma trata de infração de obrigações acessórias no caso de recebimento de energia elétrica transferida por terceiro, desacompanhado do documento fiscal hábil. Diferentemente do caso em análise, que trata da falta de pagamento do ICMS ao Estado de São Paulo e importações na modalidade por conta em ordem.
não havendo assim similitude fática entre a decisão recorrida e a decisão paradigma. Então, não estou conhecendo o referido paradigma. E com relação ao paradigma do AIN 495.315, eu também entendo que ele não se presta ao confronto, pois a referida decisão não conheceu de nenhum dos recursos interpostos, sendo que a matéria discutida em série de apelo fazendário não foi acatada, e foi a ocorrência de decisão essa petita. E aí eu trago o trecho do referido Aresto nesse sentido. Então, pelo fato do referido Aresto paradigmal não guardar similitude fática com a decisão recorrida, não havendo dissídio jurisprudencial a ser analisado, também não estou conhecendo o referido paradigma. Então, concluo que as decisões paradigmas relacionadas aos autos pela autuada não são aptas, não são aptas a demonstrar o dissídio jurisprudencial necessário para o conhecimento do presente recurso, e assim sendo, diante de todo exposto, não conheço o recurso especial da autuada com relação a essa porção recursal. Com relação à alegação da autuada que fala da violação da norma constitucional de vedação do confisco, eu também estou aplicando o artigo 28, e não estou conhecendo da referida alegação. E no tocante aos juros de mora, eu ressalto já mais uma vez que a decisão recorrida já tratou do tema e aplicou a súmula 10 revisada, limitando os juros ao patamar da taxa Selic. E aí eu trago o trecho da decisão também nesse sentido. Então, assim sendo, diante de todo exposto, não conheço do recurso especial da autuada pelas razões ora mencionadas. Esse é o voto, senhor presidente, e eu fico à disposição. Muito obrigado, doutor Della Mônica. Estamos em debates. Sem inscritos. Debates encerrados. Verificação de quórum. Votação iniciada. Por unanimidade de votos, recurso não conhecido nos termos do voto do relator, julgamento encerrado. Doutor Maluf. Alexandre Altomar e Companhia Limitada, AIN 4142863. Relatoria do Dr. Cleiton. É um recurso misto e não consta impedimento. Obrigado, doutor Maluf. Doutor Cleiton. Bom dia mais uma vez. Vou tentar ser bem sintético aqui nesse voto aqui também. Pois bem, o escopo dessa autuação aqui é sobre a redução da base de cálculo do pão de queijo anterior a outubro de 2018 e abrange também a autuação posterior a essa data, que é recurso misto da Fazenda Pública e do contribuinte contra o acordo proferido pela 6ª Câmara Julgadora, que deu parcial provimento ao recurso ordinário, para excluir da autuação todas as operações ocorridas até 3 de outubro de 2018 e mantendo o crédito tributário remanescente. Aqui é somente uma acusação fiscal e refere-se à falta de pagamento do imposto por erro na aplicação da base de cálculo. O pleito fazendário aqui é tão somente meritório, junta aqui 4 arestos servíveis, motivo pelo qual conheço, mas não provejo. Aqui a Fazenda Pública alega que não se aplica a redução da base de cálculo realizada pela autuada de 12%, pois o marco temporal seria diverso do pretendido pela recorrente, conforme soluções de consulta da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Assunto este já consolidado nessa Câmara Superior nos termos do voto do ilustre colega Alberto Pudigaek, que deixa proceder a leitura. Dessa forma, seguindo a orientação desta Câmara Superior, até a data da publicação da solução de consulta COSIT, número 98.263 de 2018, de 3 de 10 de 2018, era válida a dita redução, conforme inúmeros acordos que aqui cito. Nesse sentido, deve-se acolher da data da publicação do ato da Receita Federal do Brasil na questão da alteração da classificação do NCM, produto pão de queijo congelado, razão pela qual fica mantido o cancelamento das operações realizadas até 3 de 10 de 2018, nos termos do acordo de recorrido. E com relação ao resto do contribuinte, alega-se aqui em preliminar a suspensão do processo administrativo, nos termos do artigo 151
inciso 6 CTN, até um julgamento definitivo do seu recurso junto à Receita Federal do Brasil acerca da classificação do seu produto. E pedido esse que não deve ser conhecido por falta de juntada de paradigmas e por ausência de regramento da hipótese relatada pela autuada na Lei 13457 de 2009, além ainda de ausência de qualquer parcelamento do débito fiscal na esfera estadual. Motivo pelo qual não conheço desse pedido. No mérito, a recorrente alega, pleiteia pela ilegalidade da exigência do ICMS na transferência entre matriz e filiais da mesma pessoa jurídica, nos termos da súmula 166 do STJ e decisões do STF. Indica que nos relatórios discriminados em folhas tais, relaciona-se notas fiscais emitidas entre as 3 filiais que ela anota aqui, junta 2 decisões divergentes que se prestam para o confronto analítico, razão pela qual conheço o pedido. Com relação ao tema, o contribuinte restringiu seus argumentos somente na jurisprudência da súmula 166 do STJ, mesmo que o segundo aresto indicado tenha ressaltado o caso solucionado no STF na ADC 49. O posicionamento do STF no julgamento da ADC 49 afastou a tese levantada pelo fisco e confirma a posição conhecida e consolidada no judiciário quanto à impossibilidade de exigir o imposto na simples circulação de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular, sem que haja transferência jurídica da sua propriedade. A interpretação dada na súmula 166 do STJ foi prestigiada corretamente, sendo totalmente relevante para a interpretação do tema envolvido, se o juízo de valor for proferido em época anterior à vigência da Lei Complementar 8796. Cabe ressaltar que o STF já havia se posicionado contra essa interpretação dos fiscos estaduais nos moldes do tema 1099 de repercussão geral, do tema 1099 de repercussão geral. Assim, o objetivo neste momento relaciona-se na posição concretizada pelo STF perante a jurisprudência dessa Câmara Superior, qual seja a data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da DC 49, que é ocorrida em 29 de abril de 2021, e com base nos citados entendimentos dessa Câmara Superior, as autuações devem ser avaliadas pela data da lavratura da infração, sendo que nesse processo em análise ocorreu em 28 de abril de 2021, ou seja, um dia antes, com ciência do contribuinte no próprio dia. Portanto, constata-se que o presente processo administrativo estava pendente de conclusão quando da publicação da ata de julgamento do mérito pelo STF, razão pelo qual não há obstáculo em utilizar essa jurisprudência, além daquela consolidada no STJ, para acolher os argumentos da autuada que, mesmo não tendo optado em trazer o posicionamento do Supremo nas suas razões recursais, entendo cabível à Câmara Superior mencionar tal temática para ampliar e até limitar os certos aspectos das discussões trazidas em sede de recurso especial. Logo, com base na jurisprudência do STF, ADC 49, e da posição dessa Câmara Superior, excluo da infração as operações ocorridas entre as filiais, cita aqui os 3 CNPJs, devendo tais ocorrências correspondentes serem afastadas do demonstrativo 1 de folhas 16 a 617, independentemente do assunto avaliado no RESP da Fazenda Pública. Por tais razões, reitero o conhecimento e provimento do pedido à recorrente, tendo em vista a posição firmada no STF pelo julgamento da DC 49 desta Câmara Superior. Ante o exposto, conheço o recurso especial da Fazenda Pública e nego o provimento para manter a decisão recorrida, a qual afasta as operações ocorridas até 3/10/2018. E conheço em parte o recurso especial do contribuinte e dou-lhe provimento para excluir da infração as operações de remessa entre estabelecimentos do mesmo titular. Esse é o breve resumo, senhor presidente. Obrigado, doutor Cleiton. Estamos em debates. Presidente. Doutor Diniz. Bom dia, presidente. Meu cordial bom dia a todos os presentes. E se tem uma pequena reflexão que precisa ser feita com relação ao termo inicial da abrangência da modulação sobre os processos administrativos, tá? Eu dou meus parabéns ao doutor Cleiton, que foi muito preciso no relato dos fatos. De fato, o contribuinte teve ciência da notificação no dia 28 de abril de 2021, um dia antes da publicação da ata do julgamento da DC 49. A questão é, quando é que se inicia o processo administrativo? Né? Relembrando, isso é importante porque, relembrando a leitura do julgamento da DC 49, ele afirma que se exclui
né, marca como data de início da modulação o dia 1º de janeiro de 2024, mas exclui da modulação os processos judiciais e administrativos pendentes de julgamento. A questão é, quando se inicia o processo administrativo tributário? É da data da notificação ou com mais, historicamente, se considera, pelo menos nos termos da representação fiscal, com a apresentação da defesa? Se você considera que o processo administrativo tem início com o lançamento, de fato, a data é no dia 28 de abril. Porém, se você considera como início do processo administrativo a apresentação da defesa, ela se deu no dia 27 de maio, portanto, fora dos efeitos da DDC 49. Então, presidente, assim, entende a representação fiscal que, nesse caso, o processo administrativo se deu no dia 27 de maio, e, por isso, nesse caso, nos autos, o contribuinte não se beneficiaria da DC 49. É isso, presidente. Obrigado pela palavra. Obrigado, doutor Diniz. Continuamos em debates. Sem inscritos. Encerro os debates. Confirmem presença, por favor. Votação iniciada. Julgamento encerrado, à unanimidade de votos, recurso especial do contribuinte parcialmente conhecido e nessa parte provido, recurso especial fazendário conhecido, mas não provido. Doutor Maluf? A pauta está concluída, presidente. Maravilha. Então, dia 20 de maio de 2025, às 10 horas e 34 minutos, declaro encerrada a sessão da Câmara Superior do Tribunal de Impostos de São Paulo. Peço ao Hélio para interromper a gravação. Presidente, lembrando apenas aquele processo da Alimenco, né, que falta finalizar o registro, né? Eu já vou finalizar, estou só aguardando o Hélio aqui, doutor Maluf, não estamos falando por WhatsApp, mas de qualquer forma acho que a sessão já podemos encerrá-la. Hélio?